Olá amigos, bem-vindos ao nosso encontro de contabilidade. Nessa oportunidade nós vamos falar de contabilidade pública com a dica para o seu concurso. Ok? O roteiro que nós vamos acompanhar de forma aleatória, porque o tempo é muito escasso, o programa é intenso. A gente vai focar então primeiro naquilo que sempre é recorrente no concurso, que são os princípios. Nós temos os princípios contábeis, que são os mesmos que você aprendeu em contabilidade, só que agora tem a perspectiva do setor público. Então, a gente vai estar atento não só à resolução 1282 de 2010, como também a 1367 de 2011. Falar, mas o que importa para o setor público? Bom, prudência é o que nós já sabemos, custo ao mercado, os dois o menor. A perspectiva do setor público é exatamente essa: menor valor para o ativo e maior valor para o passivo, quando alternativas se apresentarem válidas, várias alternativas. Ou seja, eu vou subestimar o que eu tenho e superestimar o que eu devo, para no confronto eu estar sempre feliz. O registro pelo valor original não teve grande alteração, manteve-se o registro de atos e fatos. Importante, na contabilidade só registramos fatos, na contabilidade pública também registramos atos, perfeito? Então esse registro também seguirão a regra do valor original, que não se confunde com o valor histórico, com o custo histórico, nem com o custo de realização, ok? Então, sem nenhum detalhe a mais. Entidade é o mesmo que nós aprendemos na contabilidade geral. A perspectiva do setor público colocou autonomia e responsabilização, duas palavras-chave. A autonomia está relacionado com a vinculação à utilização social do patrimônio, e a responsabilização está vinculado com a obrigatoriedade de prestar contas. Então, fique atento que é assim que cai em concurso. Continuidade, não houve grande alteração, apenas vinculou também ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. Ou seja, haverá continuidade da entidade enquanto houver vinculação ao estrito cumprimento da destinação social. Terminado esse, cessa a atividade da entidade, ok? Oportunidade. Nos princípios contábeis, quando você estudou na geral, você aprendeu duas palavras-chave: tempestividade e integridade. Tempestividade é a oportunidade do registro no momento oportuno, e integridade, registrá-lo na íntegra. Aqui, na perspectiva do setor público, a palavra-chave é integridade, permanece, e fidedignidade. Qual é os parâmetros? As informações serão válidas, mesmo que elas careçam de formalidade, de formalização. Mesmo assim, é o tal da essência sobre a forma, que você leu lá naquelas normas novas de contabilidade, ok? E competência, esse aplica-se integralmente, essa é a grande máxima, tá? O princípio da competência aplica-se integralmente na contabilidade pública. Vamos em frente. Princípios orçamentários, esse eu vou falar bem rapidamente, porque em contabilidade pública, quando cai princípio, normalmente é um daqueles primeiros, mnemônico pré-coque. Aqui, o mnemônico, o A, o pneu, certo ou errado, são os mesmos princípios da contabilidade geral aplicada à contabilidade pública, e aqui é mais o foco orçamentário, só para relembrar. Unidade, um só orçamento. Anualidade, periodicidade, tem que haver uma temporalidade do orçamento, no caso é um ano. Universalidade, tem que contemplar o orçamento, todas as receitas e todas as despesas. Publicidade, tem que ser público, obviamente, todo ato da gestão pública tem que ser transparente, tem que ser publicado, está até no artigo 37 da Constituição. Especificação ou especialização, diz respeito a discriminar os gastos, no mínimo nível de elementos, que é para quê? Para melhor controle. Quanto mais você discrimina, melhor o controle. Não afetação da receita de impostos, está na Constituição, tem a ver com não destinar impostos, não vincular impostos a nenhum tipo de programa. O imposto tem que ser, em tese, livre para que o poder público utilize na programação de cumprimento dos programas públicos. Então, a única regra que quebra esse princípio é justamente a vinculação dos impostos, a repartição tributária na Constituição, a destinação à saúde e educação, são algumas exceções. Mas, por regra, não se deve afetar a receita de impostos. Equilíbrio, receita e despesa tem que estar no mesmo patamar. Cuidado, a receita tem que ser igual à despesa, só que a questão pode comandar assim, ó. Segundo o princípio do equilíbrio, a despesa pública não pode ultrapassar a receita. A despesa pública fixada não pode ultrapassar a receita prevista. Perfeito. Mas o inverso não é verdade. A receita pública prevista não pode ultrapassar a despesa fixada. Isso é errado. A receita pode ser maior, sem nenhum problema. A despesa é que não pode. Atenção para isso.
Orçamento bruto é o mesmo princípio da universalidade, toda despesa e toda receita tem que constar no orçamento, aqui com adendo, que tem que ser pelo valor bruto, vedado realizações. Por exemplo, a União estimou receber 100 bilhões de imposto de renda. Não pode abater os 25% destinados ao Estado, colocar só 75 milhões. Não, tem que colocar o valor bruto. A destinação para o Estado coloca como transferência, ok? Essa é a regra. Clareza, autoexplicativo, tem que ser claro, tem que evitar jargão técnico, tem que ser compreensível pelo cidadão comum. Exclusividade, só pode conter o orçamento matéria de receita e despesa, não pode conter nada estranho a esse tipo de situação. Se é matéria orçamentária, só vai tratar de receita prevista e despesa fixada, ok? São esses os princípios. Aí como cairia isso em prova, Alves? Bom, focando mais na contabilidade pública, não no orçamento, poderia que é uma questão assim, ó. De acordo com os princípios de contabilidade, o patrimônio é reconhecido como objeto da contabilidade importante, tá? O patrimônio é objeto, assim como a geral. E a finalidade, o fim, qual o objetivo? Fornecer informações, guardem isso, tá? Outra questão referente a campo de atuação, objeto e objetivo, pode ser isso aí. O objeto é o patrimônio público, o objetivo é fornecer informações. Para quê? Para o gestor tomar decisões, para prestação de conta pelos órgãos de controle e para instrumentalizar o controle social. Importante. Então, o comando da questão segue. O objeto da contabilidade não se confunde com aquele de seu sócio ou proprietário. No caso de sociedade ou instituição, a autonomia patrimonial, palavra-chave, para o ente público, tem origem na destinação social do patrimônio e responsabilização. As duas palavras-chave que eu mencionei lá na dica. Responsabilização, palavra-chave e autonomia. Obviamente, está falando do princípio da entidade, letra C. Beleza? É assim que cai em concurso. Vamos em frente. Aqui, agora uma dica rápida sobre regime contábil. Observe, a gente está acostumado a ouvir que o regime contábil da contabilidade pública é o regime misto, ou seja, caixa para receita e competência para despesa. Já caiu em muito concurso, é muito recorrente essa questão e é quase unanimidade que ninguém erra essa questão. Pelo contrário, tem que ter muita atenção. Quando se fala em regime contábil, é sempre competência. Nunca é regime misto, não existe regime contábil misto, não existe. A contabilidade, no enfoque patrimonial, é sempre o fato gerador que determina. Ocorreu a receita quando ocorre o seu fato gerador, e a despesa, a mesma forma. Quando se fala em regime de caixa para receita e competência para despesa, é no enfoque orçamentário. Observe, ó. O fato gerador da receita e despesa sob enfoque patrimonial, e tem um aqui, é sempre na ocorrência, é sempre competência o regime contábil. Morreu. Na receita orçamentária e despesa orçamentária, aí o foco é diferenciado, já não está se falando em contabilidade, está se falando no regime orçamentário, Lei 4.320/64. Aí sim, a receita é na arrecadação, segundo a lei, está lá no artigo 35, né? Pertence ao exercício, a receita nele arrecadada, lembram? Bem como a despesa legalmente empenhada. Então é arrecadação para receita e empenho para despesa, o que não tem nenhum sentido. Porque a arrecadação a gente sabe que é o sujeito entregar o montante devido do tributo lá no agente arrecadador. Não quer dizer que o dinheiro esteja na conta única ainda. Então, para a lei é arrecadação, para a STN é o recolhimento. E esse regime é o dito regime de caixa, mas não é o regime da contabilidade pública. Observe, isso é no enfoque orçamentário. A despesa, a mesma coisa, é o empenho, como eu disse, pela lei, mesmo artigo 35, mas para a STN é a liquidação, é o momento em que há a entrega do material ou a entrega do serviço na entidade pública, ok? Então, a despesa e receita orçamentária, cuidado. Se a pergunta for em relação ao regime orçamentário, você pode dizer que é misto, regime orçamentário. Caixa para receita, competência para despesa. Mas se falar em regime da contabilidade pública, sempre é competência. Até porque nós vimos lá no princípio, né? A competência aplica integralmente no setor público. Então, como é que uma questão pode enrolar a gente? Vamos lá. O cara pede assim, ó, o regime da contabilidade pública utilizado para receita, bem como o estágio em que a Lei 4.320/64 considera a receita pública são, respectivamente. Observe, o regime da contabilidade pública, não falou regime orçamentário. Depois ele fala o estágio que é da Lei 4.320. Ora, o estágio da receita, lembrando rapidamente, lançamento, arrecadação, recolhimento, lembra? Estágio da execução. A previsão é um estágio inicial, mas da programação, vamos deixar ele de lado. Então, se eu pensar somente na execução, é lançamento, arrecadação e recolhimento. Câmbio. Já vimos que o artigo 35 fala que é arrecadação. Então, sem dúvida, a segunda resposta é arrecadação, seria a letra A,
ou letra C? Agora resta saber o seguinte, o regime da contabilidade pública para a Receita, ele não falou em orçamento. Então, o regime da contabilidade pública para a Receita é competência. Portanto, qual a resposta? A letra C de casa, observou? Muito fácil o candidato marcar a letra A, porque ele sabe que é caixa para a Receita e a arrecadação é o estágio, marcaria a letra A. Mas olha o comando, o regime da contabilidade pública, ele não falou o regime orçamentário da Receita. Então, a resposta seria a letra C. Esse tipo de questão é que gera muita confusão, vamos estar atentos. Questão 3. De acordo com a norma brasileira de contabilidade, o sistema contábil público escritura o seguinte subsistema de informações. Essa questão eu botei só para chamar a atenção do tal sistema contábil, né, que agora é subsistema de informação, segundo as novas regras. Então, antes nós tínhamos, antes da alteração do plano de conta aplicado ao setor público, a gente tinha o orçamentário, sistema patrimonial, financeiro de compensação. Acabou. Agora não existe mais sistema financeiro e colocaram o sistema de custos. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó, sistema orçamentário, aliás, não é mais nem sistema, é subsistema. Subsistema de informações orçamentárias, patrimonial, que engloba fato financeiro e não financeiro, daí porque não existe mais o financeiro, de custos, que é o novo, e de compensação, perfeito? Então, uma questão de sistema, ou agora subsistema, você vai só memorizar, fique atento. Orçamentário, patrimonial, custos e compensação. Tranquilo? Vamos em frente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de receita e despesa orçamentária. São duas coisas importantes que eu tenho a dizer. Primeiro, em relação à receita. Em relação à receita, existe um mnemônico muito comum. Toda questão de prova de contabilidade pública ou de orçamento público sempre cobram a categoria econômica. Isso é muito comum, sempre. Categoria econômica está lá previsto na Lei 4.320 e diz respeito justamente ao enfoque do gasto público. As receitas e despesas. Nesse enfoque da categoria econômica é muito tranquilo. Ou é uma receita ou despesa corrente, ou é uma receita ou despesa de capital. Qual a relação? A receita corrente é aquela diária, é aquela normal, regular, de todos os dias. A receita de capital é aquela sazonal. Só que os conceitos são para alguns, muito complexos. Então, prefiro que você memorize assim, ó. Quando a receita for corrente, receita corrente, aí você lembra do mnemônico, tributar com o país. Que aí você não esquece nunca mais. As receitas correntes são tributárias, de contribuições. Observa, ó, tributária, tributa, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Está em tributária, cuidado com isso. Contribuição de melhoria não é contribuições. Essas contribuições do mnemônico são as demais contribuições. A contribuição de melhoria, ela está inclusa aqui na receita tributárias, ok? Então, é tributárias de contribuições, outras que não é de melhoria, contribuição social, por exemplo. Essas outras receitas correntes são as multas, juros, dívida ativa, são outras receitas correntes. O P de patrimonial ou patrimoniais, agropecuária, industriais e serviços. Beleza? Então, assim, não precisa memorizar, não precisa decorar o conceito de receita corrente. Basta lembrar o mnemônico, tributar com o país, que aí você não vai errar de jeito algum. É uma questão dada da prova, tá? Isso se for as receitas correntes. Se for as receitas de capital, que é aquela que você falou que é sazonal, essa não é todo dia, é de vez em quando. Aí o mnemônico ali opera transferência de amor. Aí, que beleza. Ali opera transferência de amor, não tem como errar. Alienação de bens, tanto faz imóveis, qualquer bem. Operações de crédito, são receitas de capital. Transferências de capital e amortizações. Essa última aqui eu chamo a atenção para o seguinte, ó, amortizações. Essa aqui, cuidado, porque elas tanto se encaixam como receita como despesa. Depende do enfoque. E detalhe, a banca não vai facilitar para você. Vai botar amortizações de operações de crédito, câmbio. Aí você pensa, mas tem dois polos.
eu estou amortizando, eu sou o ente público, estou amortizando, ou alguém está amortizando o empréstimo para mim? Então, cabe para os dois. A amortização de empréstimo é receita de capital. Neste caso, alguém está pagando para mim, eu, ente público, órgão público, emprestei, estou recebendo. Então, o cara está amortizando, está pagando para mim, receita. Se eu, ente público, estou pagando, aí no caso é despesa. Só fique atento para isso, tá? Mas o mnemônico está aí, ó. Ali opera transferência de amor. Não tem como errar. Vamos ver como é que isso cai na prova, ó. A questão aqui, da nossa banca, colocou alguns itens e quer que a gente coloque as receitas e despesa de capital respectivamente. Vamos lá. 1. Receita tributária. Não é capital, é tributar com o país, é corrente. Subvenções sociais, fora. Receita patrimonial, é corrente, tributar com o país. Investimento, essa é de capital. Só que não é receita, é despesa. Ele quer receita e despesa, investimento é despesa. Operações de crédito, pode ser receita? Pode. Operação de crédito pode ser receita. Inversão financeira. Só que ele quer, mais uma vez, receita, então pode. Se tiver o 5 começando, serve. Ó. Não tem nenhum 5 começando, então já não é aí. Vamos em frente. Inversões financeiras, despesa. Alienações de bem. Ali opera a transferência de amor. Isso aqui pode ser receita de capital. Então, onde tem 7, serve. Mas tem 7 só no fim, no início não tem. Ele quer receita e despesa, anotou? Fui embora. Aí tem 9, amortização de empréstimo. Opa, pode ser receita ou pode ser despesa. Digamos que seja receita. Qual o outro? 10, amortização de dívida pública. Pronto, é despesa. Matei a questão, 9 e 10, letra E. Então, só com o mnemônico, observa. Eu sem grandes instruções, sem grandes conhecimentos, só com o mnemônico eu mataria essa questão. Perfeito? Vamos em frente, mais uma. Aqui é a mesma coisa. De acordo com os dados apresentados, qual é o valor da receita de capital do município do ano X? Receita de capital. Ó. Alienação de bens imóveis, alienação de bens. Alienação é de bens móveis também. Dívida ativa não, dívida fundada contratada sim. Então observa, eu tenho esse item e esse item. Só que aqui tem uma pegadinha. Pegadinha qual é? Ele quer receita de capital. A receita, como nós vimos, ela é considerada pela lei em que fase? Previsão? Não. Lançamento? Não. Arrecadação? Sim. Então eu tenho que pegar a coluna que fala de arrecadação. Aí eu vou lá. Aqui não dá água não. Esse aqui é. Esse aqui é. E a dívida contratada. Esse aqui é. Depois do exaustivo cálculo, né? 23 com 27, 50, com 17, 67. Eu marco a letra C de casa. Beleza, né? Sem problema algum. Aqui há uma sequência de outras questões que no nosso aulão completo, que você vai ter a oportunidade de outros concursos, a gente vai trabalhar, ok? Foi um prazer estar com vocês, boa sorte no seu concurso e até a próxima.